E, por último, a perseverança, que tem muita pergunta aí, né? Da Tem perseverança dos santos, perguntas? a preservação aí, né? Vamos falar delas e depois a gente vai para as perguntas, finaliza com as perguntas. Vamos lá. Expiação limitada, então. João capítulo 10. Lá no Novo Testamento, João capítulo 10, versículo 14. João 10, 14. O que tem em João 10, 14? Vamos ver. João capítulo 10, versículo 14, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas, tá? Então veja só como é que é declarado, como é que o próprio Cristo, o próprio sacrifício, ele declara isso aqui. Eu sou o bom pastor. Ele é bom pastor. Está escrito aqui, ó, eu sou o bom pastor. Ele é bom. Então, ponto, né? Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ele conhece as ovelhas dele, aquelas que são dele. Essas ovelhas são quem? Aquelas que ele possui para si, aquelas que o Pai levou para ele, tá? Assim como o Pai me conhece, eu também me conheço, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele dá a vida para todas as ovelhas? Não, ele dá a vida pelas ovelhas dele. Dentro do calvinismo, ele morreu, Jesus morreu pelas ovelhas dele. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, ainda tem a seguinte declaração. Mateus 1, 21, ainda nós vemos a seguinte declaração. Já achou aí não, né? Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não salvará o mundo, não salvará a humanidade, ele salvará o povo dele dos pecados. Ele salvará o seu povo. Não é? Ele não salvará. Mateus capítulo 1, versículo 21. E diz, e dará à luz um filho, porque chamará o seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não diz que ele salvará o mundo inteiro. Não diz que ele salvará todas as pessoas. Não, diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas nem todos se convertem, né? Então ele morreu só para aqueles que são salvos. Tem mais algum ponto aí? Não, por enquanto é só. Somente isso? Nós estamos falando sobre expiação. Expiação limitada. Eu acredito que a expiação é limitada, meu querido. Entendeu? Eu também. Limitada. Ilimitada. Ilimitada ou limitada? Eu entendi falando limitada, perdão. Ilimitada, entendeu? Jesus Cristo morreu na cruz e ele oferta a salvação para todo homem. Mas isso não é conversa minha, isso é o que a Bíblia diz. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,10. João 3,10 diz o seguinte: você é mestre. É isso mesmo, gente? João 3. Não. Eu escrevi errado ali. O Jonathan falou aí que Adão e Eva não estavam sob influência. Eles estavam sob influência inclusive da sua natureza humana, que é carnal. Não pela carnalidade do pecado, mas carnal pelo físico. Tá? Eles não podiam escolher, por exemplo, viver sem comer. Não tinha essa escolha, então não tinha livre-arbítrio pleno nem no jardim. No conceito de livre-arbítrio, na plenitude do livre-arbítrio, arbítrio não tinha não. Mateus 11, 28. Venha a mim todos, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham todos. Beleza? Certo, mas no versículo 25 ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste às criancinhas.
Sim, Pai, pois assim foi agradável a ti. Dá um contexto. Tito 2:11. Tito é difícil de achar, hein? Pode ler. Achei. Tá depois de Timóteo. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e versículo de número 15. Eu estou falando aqui que a expiação é ilimitada, ou seja, que Jesus Cristo morreu na cruz para todos. A oferta da salvação, ela é para todos. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. E Jesus morreu por todos. Mas agora o versículo para encerrar sobre a expiação ilimitada aqui. Esse aqui é um checkmate naqueles que são adeptos à graça, por exemplo, a expiação limitada. Esse é o checkmate. Esse aqui não tem como fugir dele. Não tem como fugir dele. Que é 1 João, capítulo 2, versículo 2. 1 João, capítulo 2, versículo número 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, porque aí entra aquela questão que às vezes o calvinismo todos não é todos. Aí está achando que ele está falando só um grupo ali, fechado, um grupo seleto, falando por eles e por essa igreja, né? Por eles ali, nesse contexto. Só que aí ele extrapola a fronteira do contexto ali, dizendo o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, né, de João, para quem, né, são os destinatários originais da epístola dele, né? Só que ele continua não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, Jesus morreu na cruz por todos, gente. A oferta, isso aqui é a propiciação. O que significa essa palavra aqui? Ó? Os pecados do ser humano, ele ofende a Deus. A palavra propiciação significa aplacar, tranquilizar, apaziguar. O que? Apaziguar um Deus que ira com o ser humano que peca contra ele. Ou seja, o ser humano ofende a Deus com o seu pecado. E Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele aplaca essa ira de Deus. Ele sente, entendeu? Ele toma a ira de Deus ali, entendeu? Pelos pecados de todo mundo. Ele aplaca essa ira de Deus, entendeu? Ou seja, a morte de Cristo Jesus. A epístola universal de João, ela é universal porque ela não está endereçada a uma igreja específica. Mas João aí, ele tem o cuidado de mostrar para as pessoas, né, que Jesus, ele não morreu pelos pecados dele e daqueles que estão lendo, sim, mas pelos pecados de diversas pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Eu vou falar com você, é difícil defender o calvinismo. Não. Mas que dificuldade é defender o calvinismo. Deixa esse texto para lá. Realmente, ele tem muitos textos que o favorecem, mas tem alguns. É bom ser arminiano. Mas veja só, Mateus, você leu Mateus 11, Danilo? Eu volto em Mateus 11, 25 e declaro aquilo que eu já havia lido. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e revelaste aos pequeninos. Sim, versículo 26. Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Ele está dizendo isso. Então ele continua, Jesus continua, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então você percebe que há uma escolha de Deus em revelar
a quem ele quiser revelar e a trazer a Cristo a quem ele quiser trazer. Está claro no texto, a partir do 25, Gui. A partir do 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, diz: graças te dou. Por quê? Porque tu ocultaste essas coisas aos sábios. Deus desejou ocultar. Ponto. Sim, Pai, porque assim te aprovo, porque assim o Senhor desejou. Vai mais, Gui, fazendo favor. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, há uma comunhão plena entre o Pai e o Filho. Sim. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aquele a quem o Filho quiser revelar, esse quem aqui é quem ele quiser. É o ser humano quem quiser. Revelar quem? Revelar o Pai. Então o Pai só é revelado a quem Jesus quer. Se ele quer revelar para todos, por que ele não revela para todos? Mas e o versículo 28? Esse versículo 28 aqui é uma declaração. Sim. Que deixa Deus imune. Vamos ficar só nos 27 ao 27. Vinde a mim todos os que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Esse todos não é todos aí, ponto e acabou. Tá bom. Eu vou treinar mais para ser um calvinista melhor. Não, mas não, tá muito bom. Não tá, ó? Muito bom. A base tá ficando boa, não tá? Traz água para mim que eu tô ficando nervoso. Nós não somos. Tem um calvinista aqui, gente. Vocês não estão vendo, mas tem um calvinista aqui me assistindo. Vamos trazer assim, ele para falar melhor tá sobre o calvinista. Ele poderia falar melhor. Você vir representar o calvinista e eu vou arrumar um arminiano. Pode ser? Pode. Vou colocar o Silvano na sua frente. Nossa, Deus do céu. Sendo com aquele Alisson lá, para mim tá tudo bem. Nós estamos na expiação limitada. Né? E para você ilimitada. Né? Você vai falar a expiação limitada, então, ela é limitada, né? É porque ela não restringe no calvinismo, ela não restringe o valor, né, e o poder do sacrifício de Cristo, não. Mas ela foca em sua eficácia, tá? Deus, ele não apenas torna a salvação possível, mas ele realiza isso no calvinismo. O calvinismo tá? entende que Jesus... A salvação, ela é possível e ela é real no calvinismo. Ela não é só possível. Por que possível? Porque se ela é possível, ela pode sim ou não acontecer. Mas a Bíblia ela vai declarar que Deus é quem faz tanto querer quanto efetuar. É Ele. Então, a expiação não é diminuindo o sacrifício de Jesus. Quando a Bíblia fala, quando João fala que Lá, qual foi o último texto que o Danilo colocou? 1 João 2, né? Quando fala, ele morreu por todos nós, sim, o sacrifício ele é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas vai alcançar apenas aqueles que Deus determinou que alcançasse. Isso. Dentro dessa visão calvinista da questão da expiação limitada, ele entende o seguinte, né, que nenhum sangue de Jesus Cristo foi derramado em vão. Eles acreditam, por exemplo, Jesus morreu para o Alisson, mas o Alisson não vai ser salvo. Como assim? Então, o sacrifício de Cristo, de certa forma, ele não alcançou esse nível, esse grau de poder, por exemplo, suficiente. Por quê? Porque ele morreu para o Alisson, mas o Alisson não foi salvo. Mas a culpa não é de Cristo. Entendeu? Ou seja, o que Jesus tinha que fazer, ele fez. É isso que eu quero dizer. A oferta da salvação é para todos. Entendeu? É para todos a oferta da salvação. Então, vamos lá É igual aquele vídeo que a gente fez, entendeu? O cara está lá chorando, cabisbaixo, o outro vai consolar ele, fala, não fica assim não, senhor. Talvez Jesus tenha morrido por você. Talvez tenha morrido por você.